Olá pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o professor Pedro Souza e no vídeo de hoje nós vamos discutir as diferenças que existem entre o VHDL e o Verilog. E muito bem, pessoal. Diferentemente das linguagens de programação, que a gente tem várias linguagens e cada linguagem meio que serve para um propósito, quando você vai para a linguagem de descrição de hardware, todas elas servem para o mesmo propósito, que no caso é realizar a síntese de um circuito num FPGA. E atualmente nós temos duas grandes linguagens de descrição de hardware adotadas pela indústria, que seria o VHDL e o Verilog barra System Verilog, que atualmente o que se usa mais é o System Verilog, que é uma extensão do conjunto do Verilog. Então nós temos essas duas principais linguagens de descrição de hardware, o VHDL e o Verilog. E é bem comum, principalmente para os alunos que estão iniciando os seus estudos nessa área de linguagem de descrição de hardware, de FPGA, se perguntar qual é a melhor linguagem de descrição, se é o VHDL ou o Verilog. E o propósito desse vídeo aqui é realizar uma comparação entre essas duas linguagens de descrição de hardware. Mas antes de realizar essa comparação entre essas duas linguagens, eu gostaria de dizer que o principal, quando você está nessa área de FPGA, de dispositivo lógico programável, não é efetivamente a linguagem que você utiliza, mas sim você saber os conceitos básicos do projeto de circuitos digitais. Então, entender os conceitos básicos de projetos de circuitos, como o caso de unidades lógicas aritméticas, de multiplexadores, de máquinas de estado e assim por diante, é muito mais importante do que efetivamente você saber utilizar a linguagem de descrição A ou a linguagem de descrição B. Porque o que você faz o que você faz em VHDL, você consegue fazer em Verilog e vice-versa. Então, foquem-se mais na parte dos conceitos básicos de circuitos digitais. Só que, evidentemente, você vai ter que escolher uma linguagem de descrição para implementar seus projetos. Então, o propósito desse vídeo é elencar quais são as principais diferenças entre essas duas linguagens de descrição e eu vou dar, no final do vídeo, minha opinião pessoal sobre qual a linguagem que eu prefiro. Então, a primeira característica aqui, em particular do VHDL, é que o VHDL é uma linguagem de descrição fortemente tipada. Ou seja, você tem que definir os tipos das variáveis que você vai utilizar. É parecido com o que você tem lá no C, que para cada variável que você cria, você tem que definir o tipo, se ela é inteiro, se ela é float e assim por diante. Já outras linguagens de programação, por exemplo, como o JavaScript, a tipagem é um pouco mais fraca. Você não precisa definir o tipo para utilizar as variáveis. Então, o VHDL é uma linguagem que se assemelha ao C nesse sentido. É uma linguagem fortemente tipada. Por ser uma linguagem fortemente tipada, uma das características do VHDL é que os códigos eles são maiores. Então, um código VHDL para fazer uma determinada funcionalidade, usualmente ele tem mais linhas de código do que um código equivalente em Verilog. A isso a gente chama de verbosidade, ou seja, o VHDL ele é mais verboso do que o Verilog. E a questão da verbosidade, em muitos aspectos, elas podem afastar muitas pessoas, porque você tem que escrever mais código para fazer a mesma coisa. Porém, para quem é um pouco mais prático, com essas partes, tanto linguagem de descrição como linguagem de programação, sabe que o fato de você ter mais verbosidade vai com que você tenha menos erros. Na verdade, não é exatamente menos erros, é que você consiga fazer efetivamente aquilo que você quer, certo? Então, o fato da verbosidade lhe ajuda nisso. Além disso, como o VHDL é uma linguagem tipada, você tem que definir os tipos para as variáveis, no caso, é bem comum você precisar de utilizar funções de conversões entre tipos. Então, por exemplo, é bem comum você lá no VHDL precisar converter de um inteiro sem sinal para um tipo lá que a gente chama stdlogic, ou de stdlogic para um inteiro com sinal, e assim por diante. Então, você precisa eventualmente converter entre esses tipos. Já o Verilog e o System Verilog,
ela é uma linguagem fracamente tipada. Isso quer dizer o quê? Que os códigos eles são menores, não requer funções de conversão entre tipos, mas é muito fácil você, na descrição, cometer erros que só serão vistos na simulação ou até mesmo na síntese do circuito na FPGA. Então, por exemplo, o Verilog, o System Verilog, dá para você fazer coisas como, por exemplo, pegar uma variável que tem 5 bits e armazenar numa variável que tem 32 bits. Ou até mesmo pegar um número de 5 bits, outro número de 7 bits e realizar a soma desses dois números e armazenar num número de 13 bits. Então, veja que do ponto de vista teórico, a gente só pode somar, fazer operações com números com a mesma quantidade de bits. O Verilog deixa você fazer operações com a quantidade qualquer de bits, inclusive com quantidade diferente. Então, essa frouxidão que o Verilog lhe dá, muitas vezes é interpretada como uma facilidade na utilização da linguagem. Porém, essa facilitação que o Verilog lhe dá vai fazer com que, em algumas situações, você cometa erros que você só vai ver quando estiver fazendo a simulação ou até mesmo quando o circuito já está lá na FPGA. Então, em muitas situações, embora a facilidade do Verilog ela lidar com a mão, é mais fácil de descrever, só que ela tira com outra que você pode cometer erros que normalmente você não cometeria esses erros no VHDL, porque o VHDL não vai deixar você fazer esse tipo de coisa, certo? Por conta disso, usualmente o VHDL é taxado de uma linguagem um pouco mais difícil de trabalhar. O VHDL ele é mais parecido, a sintaxe dele, com a sintaxe do Pascal. Já o System Verilog e o Verilog, a sintaxe dele é mais parecida com C, inclusive na forma de se pensar. Então, em muitas situações, você, para escrever um código em Verilog ou System Verilog, você pensa da mesma forma como você pensaria escrever um algoritmo em C, diferentemente lá do VHDL, certo? Devido a isso, o VHDL ser mais verboso, ter tipagem, a forma de se pensar ser diferente da forma de se pensar de um algoritmo, o VHDL, muitas pessoas dizem que ele é uma linguagem autodocumentada. Isso quer dizer o quê? Que, claro, se você entender a sintaxe do VHDL, quando você lê um código em VHDL, você entende de uma forma muito mais rápida o que aquele código VHDL vai fazer do que um código em Verilog. Certo? O código Verilog, muitas vezes você tem que realizar a documentação dele, enquanto que o VHDL, o simples código está lá, já faz com que você entenda perfeitamente o funcionamento daquele circuito. Outra diferença entre o VHDL e particularmente o Verilog é que o VHDL ele contém estruturas mais de alto nível. Só o fato do VHDL ser uma linguagem tipada, ter tipos e conversões entre tipos, torna o VHDL uma linguagem com estruturas de nível mais alto do que o Verilog, certo? Só que isso, o Verilog, no caso, ele é mais próximo a uma linguagem mais de baixo nível. Só que isso vem sendo corrigido, na verdade, isso foi corrigido com o System Verilog. Então, o System Verilog incluiu estruturas de alto nível ao Verilog, de tal forma que isso atualmente não é mais tanto uma diferença entre essas duas linguagens de descrição. Bem, então até o momento, muito resumidamente, o Verilog é uma linguagem mais fácil de trabalhar, certo? Ela tem estruturas que são mais simples, mais próximas ao C. Em compensação, é mais fácil cometer erros com o Verilog, enquanto que o VHDL é uma linguagem um pouco mais difícil de trabalhar, ela é mais verbosa, requer que você tenha um pouco mais de cuidado na descrição dela, porém é mais difícil de cometer erros quando você utiliza o VHDL. Por fim, uma última diferença que eu gostaria de elencar entre o VHDL e o Verilog, que talvez seja uma das mais importantes, é um aspecto que poucas pessoas elas elencam nas suas diferenças entre VHDL e Verilog, que é o determinismo, certo? Então, o VHDL é uma linguagem de descrição de hardware 100% determinística,
Ao passo que o Verilog e o System Verilog, ele pode ou não ser determinístico, dependendo da forma de descrição. E para entender um pouco melhor o que significa essa palavra determinístico, vamos lembrar como funciona uma linguagem de descrição de hardware. Numa linguagem de descrição de hardware, diferentemente de uma linguagem de programação, todos os processos elas são executados de forma paralela. Diferentemente de uma linguagem de programação em que as linhas elas são executadas de forma sequencial. Numa linguagem, seja ela VHDL, seja ela Verilog, todas as linhas ou todos os processos elas são executadas simultaneamente, certo? Essa é uma das grandes vantagens quando se utiliza uma linguagem de descrição de hardware. Na verdade, uma implementação no FPGA é que você tem um paralelismo pleno, né? Só que vamos supor uma situação em que você tenha dois processos, certo? No seu código VHDL ou seu código Verilog, em que esse processo depende do resultado desse processo para funcionar. Então, um processo depende do resultado do outro. Então, se os dois processos são executados simultaneamente, então pode acontecer duas situações, certo? Então, vamos supor, esse processo aqui, esse processo 2 depende do resultado desse processo 1 para funcionar. Certo? Então, o processo 2 depende de um resultado que é executado no processo 1. Então, pode ter duas situações acontecendo aí. Primeiro, o resultado final não muda, independentemente da ordem em que você coloca os processos no seu código. Então, se você botar primeiro o processo 1 e depois o processo 2, ou botar primeiro o processo 2 e depois o processo 1, tanto faz a ordem, certo? Não vai mudar o resultado final do seu circuito. Isso em que o resultado final não muda, independentemente da ordem em que os processos são executados, ou até mesmo são colocados no seu código, é o que a gente chama de determinismo. Porém, se o resultado mudar, dependendo da ordem em que você coloca os códigos, a ordem que você coloca os processos no seu código de descrição, certo? Aí isso a gente chama de não determinismo. Ou seja, se você colocar primeiro o processo 1, depois o processo 2, você tem um resultado. E se você inverter, primeiro botar o processo 2, depois o processo 1, você tem um resultado diferente. Isso aí a gente chama de não determinismo. Qual que é a questão aqui da diferença entre o VHDL e o Verilog? O VHDL, devido à forma como a estrutura do código funciona, ele sempre será determinístico. Certo? Sempre será determinístico. E o que garante o determinismo do VHDL é uma coisa que eu não expliquei ainda em vídeo nenhum do canal. Enfim, pretendo fazer um vídeo mais para frente, mas é um conceito bem mais avançado, que é um conceito chamado de ciclo delta. Então, o ciclo delta garante que o VHDL sempre será determinístico, certo? Sempre será determinístico, o VHDL. Já o System Verilog e o Verilog, dependendo de como você vai realizar a descrição, o seu código pode ser determinístico, mas também pode ser não determinístico. É por isso que lá no no Verilog, se vocês recordarem, existem aqueles dois tipos de atribuição bloqueável e atribuição não bloqueável. O fato de existir esses dois tipos de atribuição é justamente para tentar solucionar essa questão do não determinismo do Verilog. Então, o VHDL tem essa vantagem em relação ao Verilog, que é em relação ao determinismo. Porém, essa vantagem acontece somente a nível de simulação. A nível de implementação e síntese no FPGA, não existe tanto esse problema do determinismo, certo? E aqui a gente está falando dessa característica do determinismo do VHDL, porém tem situações em que você nem vai notar esse tipo de problema. Bem, aqui eu vou apresentar alguns gráficos fornecidos pela Xilinx, certo? Que é da utilização das linguagens de descrição em dois cenários. No cenário de utilização para FPGA e no cenário de utilização para produção de chips, de ASICs, que a gente chama. Aqui nós temos um gráfico para utilização no design de produtos quando se está utilizando FPGA. Do VHDL, do Verilog, System C, System Verilog, C++ e outras ferramentas de design, outras linguagens de programação.
E o que a gente vê aqui é que é bem páreo a páreo, certo? Isso aqui é por ano, né? 2014, 2018 e 2022, certo? 2014 é o azul escuro, 2018 é o azul claro e 2022 é o verde, certo? O que a gente vê é que quando você vai para a área de FPGA, é bem páreo a páreo, a utilização das linguagens entre VHDL e Verilog. O VHDL tem um pouquinho mais de utilização, certo, nos projetos, porém isso é muito equivalente, certo? Está aí em torno, o market share está praticamente dividido meio a meio entre essas duas linguagens de descrição. Principalmente porque muitos projetos antigos, muitos projetos legados são escritos em VHDL. Então, pelo fato de muitos projetos antigos serem escritos em VHDL e muitos desses projetos ainda são utilizados até hoje, então o VHDL tem uma boa parcela no mercado nessa parte de FPGA. Quando você vai para a parte de Test Bank, certo? Que é as ferramentas de verificação, novamente é bem páreo a páreo, só que aqui o VHDL ele é um pouco mais utilizado que o Verilog, e quando você vai para a parte de verificação, o System Verilog ele desponta aí como uma das principais ferramentas de utilização para verificação. Diferentemente quando você vai lá para a parte de design, em que o System Verilog ele é menos utilizado do que o próprio Verilog. Então, para projetos em FPGA, é bem páreo a páreo entre VHDL e Verilog, e, em particular, se utiliza mais o Verilog do que o System Verilog. Só que quando você vai para a parte de verificação, verificar o funcionamento do seu circuito, aí o VHDL ainda é um pouco mais utilizado, mas existe uma boa competição entre o Verilog e o System Verilog. Uma coisa interessante é que aqui aparece o Python. Então, sim, o Python pode ser utilizado para verificação de códigos escritos para FPGA. Quando você vai para a parte de ASIC, que é a produção de chips mesmo, certo? Aí o cenário muda, porque quando você vai para a parte de produção de ASIC, a linguagem mais utilizada, aí sim é o Verilog. A gente tem uma boa diferença entre o VHDL e o Verilog, e existe uma ascensão crescente na utilização do System Verilog. Dá para ver que mais ou menos o que o Verilog perdeu é o que o System Verilog ganhou. Então, para a parte de projetos em FPGA, a diferença é pouca entre VHDL e Verilog, só que quando vai para a parte de produção de chips, de ASICs, aí sim existe uma diferença relativamente significativa entre Verilog / System Verilog e VHDL. Mesma coisa acontece aqui quando você vai para a parte de verificação de ASICs. Basicamente, não se utiliza quase nada de VHDL e as principais linguagens utilizadas é o Verilog e principalmente o System Verilog. Então, dá para ver que as duas linguagens elas são amplamente utilizadas. Quando você vai para a parte de FPGA é bem páreo a páreo. Quando você vai para a parte de ASIC, aí o Verilog e System Verilog eles são mais utilizados. Muito bem, qual é a minha opinião pessoal em relação a essas linguagens de descrição? A minha opinião é que o Verilog e o System Verilog ela é uma linguagem que você tem menos impacto para aprender. Ela é um pouco mais fácil para uma pessoa novata aprender o Verilog e o System Verilog do que o VHDL. Porém, o Verilog e o System Verilog é uma linguagem que eu acho mais difícil de dominar. Então, embora o VHDL seja mais difícil de aprender inicialmente, ele é mais fácil de dominar, na minha opinião, do que o Verilog e o System Verilog. Na prática, tanto faz. Eu utilizo as duas linguagens de descrição, certo? Ultimamente eu estou preferindo um pouco mais o VHDL pela questão não do determinismo, mas sim pela questão da verbosidade. Eu prefiro linguagens mais verbosas do que linguagens menos verbosas, mas já fiz muita coisa em Verilog e System Verilog, certo? Tem até uma playlist no canal só sobre Verilog.
Mas hoje, particularmente, eu prefiro um pouco mais VHDL, é uma opinião pessoal minha. Porém, como professor, eu sempre notei que os alunos eles têm mais facilidade em aprender Verilog, System Verilog, do que aprender VHDL, para um aluno que não tem nenhuma base de nenhuma outra linguagem de descrição. Então, pessoal, esse vídeo ficou por aqui. Espero todos no próximo vídeo e até mais.